que ele está aqui ao vivaço, sempre elegantésimo. Bom dia. Bom dia, João. Seja bem-vindo. Minha gratidão por essa oportunidade, por esse privilégio de estar mais uma vez no teu programa. Eu que agradeço, porque nós dois aqui gostamos de um bate-papo. Então, a minha sugestão para falar dessa temática é porque realmente existem muitas crenças limitantes. E toda crença limitante, João, ela te leva a um extremo. Tá. Ou você ignorar, ou você supervalorizar. Tá. Tudo que é extremo não é de Deus. Até mesmo o extremo religioso. O extremo espiritualizado também não é de Deus. Então, existem muitas crenças. E geralmente as nossas crenças, elas são construídas na nossa criação. Na infância. Na infância. Eu tive uma criação de muita escassez. Uhum. E isto criou em mim também algumas limitações com relação ao financeiro. Então, eu sempre tive muita dificuldade de administrar. Porque o dinheiro ele não ficou para gastar e nem para guardar. Olha só, nem para guardar e nem para gastar. O dinheiro ficou para conferir e investir. Então, se a gente não tiver o entendimento, a gente confunde gasto com investimento. Então, por exemplo, essas crenças limitantes que a família introjetou no coração, né, da criança, a religião também não melhorou nada. A religião acabou piorando a situação. Por que que os judeus são o povo mais rico da terra? Por que que as pessoas mais ricas do mundo são judias? Bill Gates, no Brasil, Silvio Santos e muitos outros. Porque eles têm uma promessa. E não só eles têm uma promessa, mas eles também têm uma instrução. Porque não adianta você ter uma promessa e não ter o conhecimento de como acessar essa promessa. O que seria essa promessa? Está lá em Gênesis 12:3. A promessa que Deus fez a Abraão. Deus disse a Abraão, eu te abençoarei e através de ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Não se limita ao povo judeu, mas a todas as famílias da terra. Na invasão holandesa, vieram 23 judeus para o Brasil. E desceram aqui no Recife. O Recife construiu a primeira sinagoga judaica da América Latina. Desceram ali no Recife, melhor dizendo, com um navio cheio de grana, mas pela idolatria brasileira, porque o judeu é um povo monoteísta, um povo que adora só um Deus, só o Deus da Bíblia, eles foram expulsos do Brasil. Sabe para onde que eles foram? Para um lugar chamado Nova Arca, em português, que em inglês é Nova York. E lá, eles desceram na ilha de Manhattan e criaram Wall Street, que é a sede da economia mundial. Hoje vai brasileiro com canudo na mão, com estudo na mão, lavar prato nos Estados Unidos, porque o Brasil perdeu a oportunidade de ter a bênção que Deus havia prometido a Abraão. Olha, vocês sabiam disso aí? Eu não sabia. Isso é história. Está aqui aconteceu. Se eu te perguntar, humanamente falando, na lógica, a Bíblia é um manual de fé ou financeiro? Qual seria a tua resposta? Ambos. Com que base? Na verdade, assim, ó, o que eu penso que hoje, como eu entendo a Bíblia, ela é um manual da vida. Tem todas as informações que alguém pode sobre relacionamento conjugal, financeiro, administrativo, para cuidar da sua empresa, né? E sobre fé. Vou abrir um parênteses para falar de manual da vida. Isso é história. Tinha um homem que estava andando numa rodovia e de repente o carro dele pifou. Ele parou, desceu do carro, tentou arrumar, não conseguiu. De repente, para atrás do carro dele, um carrão, desce um senhor grisalho e pergunta para ele, quer ajuda? O que é que ele respondeu? A maioria de nós, com crença limitante, não precisa, deixa que eu me viro.
E ele ficou ali olhando, o cara não conseguiu dar jeito no carro. Ele disse, posso tentar? Ele olhou o homem de cima e embaixo, bem vestido, não conheceu o homem e disse, pensou, esse homem não deve entender nada de mecânica. O homem disse, entra no carro quando mandado da partida. Deu 2 minutos. Da partida, pegou o carro. Ele desceu do carro e disse, eu não entendo. Eu trabalho na concessionária Ford e eu desmonto esse carro, lido com esse carro direto. E o senhor não tem aparência de ser mecânico. Ele disse, eu não sou mecânico. Eu sou Henry Ford. Eu criei esse carro e eu criei o manual desse carro. Então, tem muitas pessoas pifadas na rodovia da vida financeira porque não conhecem o manual da sua vida e nem o manual de finanças. Vou te dar um exemplo. A Bíblia fala 218 vezes sobre salvação apenas. Em 218 versículos. A Bíblia fala 250 vezes sobre fé. Existe a palavra fé 250 vezes na Bíblia apenas. Uma no Velho Testamento e 249 no Novo Testamento. Mas sabe quantas vezes a Bíblia fala de dinheiro? 2.350 vezes. Por quê? Por quê? Porque a maioria das pessoas não tem falta de fé. Elas têm falta de dinheiro. Por não saberem administrar. A família não ajudou. A família não deu gestão. E a religião, por ter medo de falar de dinheiro e por tantos escândalos envolvendo dinheiro, que acabou não dando uma diretiva assertiva acerca desse assunto. Que a gente não aprendeu a interpretar, a codificar a Bíblia, né? Então, a gente ouviu muito isso. Ah, se a pessoa tem dinheiro, é porque ela fez alguma falcatrua. Ela passou a perna em alguém, por isso ela tem dinheiro. Como se ter dinheiro não fosse nobre, não fosse, entendeu? Então, acho que essas coisas, elas se confundem, né? Sim, então, eu tenho um mestre. E esse mestre é Jesus, é o meu professor. Ele falou em Mateus 11:29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Jesus, das 48 parábolas que Jesus citou, 24 era sobre dinheiro. No Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5 e Porque 6... os discípulos tinham muitas crenças, né? Sim, Limitantes. sim. Porque eles questionavam, como que a gente vai largar tudo e seguir? E nós vamos comer o quê? E nós vamos viver do quê? É a sobrevivência, né? É. Mas olha só, no Sermão da Montanha, de Mateus capítulos 5, 6 e 7, dos 107 versículos que Jesus fala, 22, quase 20% ele fala sobre finanças. Um texto que é muito distorcido da Bíblia, por exemplo, você falou que a Bíblia ela tem contradições. Eu estou terminando de ler ela agora, Jô, 18 vezes inteira. A minha rotina é levantar às 5 da manhã e ler 1 hora de Bíblia. 5, 6 horas. Eu não achei nenhuma contradição na Bíblia. Não, mas antes que ela tenha uma contradição, acho que a gente... Não, só para concluir. O que eu percebo é contradição na interpretação. Isso. E eu vou te dar um texto. É isso que eu quis dizer. Eu vou te dar um texto. A gente texto. não sabe interpretar a Bíblia. Exato. Eu vou te dar um texto. Lucas capítulo 20, versículo 25, Jesus disse o quê? Perguntaram para Jesus, é lícito a gente pagar tributo a César, rei de Roma na época? Ele disse, não sei, traz uma moeda para mim. Trouxeram uma moeda. Ele perguntou, de quem é essa efígie, ou seja, de quem é essa imagem? Responderam, do César. Aí Jesus falou aquela frase célebre. Então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. As pessoas acham que Jesus está ensinando o seguinte princípio. Devolva para o Estado os impostos e devolva para Deus os dízimos e ofertas. É isto? É, mas não só isto. Olha só. A primeira moeda foi cunhada no Monte Capitólio, em Roma, no templo de uma deusa chamada Juno Moneta. Moneta. De onde vem a palavra? Monetário, money em inglês, money, né? Então ele disse, olha só, o César, quando ele quis colocar a sua imagem naquilo que para ele era mais importante na terra, que é o dinheiro, ele colocou no dinheiro. Por quê? Os reis não faziam guerras porque gostavam de briga. Eles faziam guerra em busca de despojos. Quanto mais despojos, mais vassalos eles pagavam, mais soldados eles mantinham, mais armamentos bélicos eles tinham.
Então ele disse, olha, para o César, aquilo que tem mais valor na terra é o dinheiro. Por isso que quando ele quis colocar a imagem dele, ele colocou no dinheiro. Só que em Gênesis 1:26, a Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. O que Jesus está ensinando ali, Jô? Dê a César aquilo que para ele tem mais valor, que é onde ele colocou a imagem dele. Mas Deus, quando olhou para a terra e quis colocar a imagem dele naquilo que para ele tinha mais valor, não colocou no dinheiro, colocou em pessoas. Pegou? Peguei. Então vamos lá. Devolva para César o que é de César, Deus estava dizendo, e se devolvam para Deus. É como se Jesus estivesse dizendo para os discípulos, vocês estão tão preocupados com o valor do dinheiro que vocês estão dando para César, que vocês se esquecem de se devolverem para o propósito de Deus. Então, qual é o problema com relação ao dinheiro? É colocar... qual a diferença entre conhecimento e sabedoria? Com o conhecimento, eu sei que o tomate é uma fruta. Com a sabedoria, eu não o coloco na salada de frutas. Por quê? Porque a sabedoria é saber colocar cada coisa no seu devido lugar. Qual é o problema com relação ao dinheiro? É que a gente dá ao dinheiro um valor que não é para ele. A gente dá ao dinheiro uma prioridade que não é para ele. É pecado ser rico? Não. E sim. Depende. Depende dos meios que eu estou usando. Depende dos valores que eu estou colocando. Depende dos princípios que eu estou quebrando. Eu não posso querer ficar rico a todo custo. Eu não posso querer ficar rico sacrificando saúde física, saúde emocional, saúde relacional, saúde familiar. Não posso. Eu tenho que aprender a colocar cada coisa no seu devido lugar. Faz sentido? Faz todo sentido. Deixa eu já deixar a dica aqui, né? Eu já fui presenteada outra vez que o Jean esteve aqui no programa. Vou deixar aqui frases que enriquecem mentes. Aqui tem frases também sobre o dinheiro, né? Muitas. É um dos livros do Jean e que está disponível aí para quem quiser adquirir, tá? Frases que enriquecem mentes. Eu que sou uma mulher de frases, adoro frases, né? Esse livro aqui é maravilhoso. Esse é meu último livro. Pode adquirir aí, entrar em contato com o Jean e adquirir o seu. É livro para ter na cabeceira da cama. Ô Jean, e como é que na tua trajetória tu desconstruiu, como é que tu foi desconstruindo as tuas crenças em relação ao dinheiro e ao ponto de hoje poder dizer, olha, eu sei administrar o meu dinheiro, sei ganhar dinheiro, sei gastar dinheiro, sei dar o valor ao dinheiro do dinheiro? De duas maneiras, né? De forma empírica, que é aprendendo com os erros, e de forma acadêmica, eu estudei. Eu sou formado em processos gerenciais, né? E eu via que o dinheiro, a falta de gestão do dinheiro estava prejudicando não só a minha vida familiar, como estava prejudicando a igreja que eu pastoreio. Estava prejudicando. Era uma igreja e uma família endividada, sempre vivendo no fio da navalha. Eu não conseguia sacrificar pequenas coisas para adquirir as grandes. Recentemente, a nossa igreja comprou um terreno de R$1.100.000. Para isso acontecer, eu precisei ter gestão. Então, eu anotei aqui o seguinte. Você sabia que 70% daquilo que a gente consome hoje é desejo e não prioridade? 70%. As lojas, elas se tornaram verdadeiras drogarias emocionais. As pessoas, para atenuar o vazio existencial, elas se tornaram consumistas. O cartão de crédito se tornou uma algema internacional. O shopping se tornou uma drogaria. Para eu me sentir bem, eu preciso comprar. Legal. Eu gosto de comprar. E esse gostar de comprar já é em detrimento da minha criação. Eu sou caçula. Então, as roupas que eu recebia era o resto dos irmãos, que já era o resto ganhado dos outros. Minha mãe trabalhava de faxina, né? Então, hoje, eu sou vaidoso.
Ainda bem que a Bíblia diz que tudo é vaidade. Até a pessoa que se acha humilde é uma vaidade. Então eu sou vaidoso, né? Os meus ternos meus blazers são coloridos, não são mais, porque não, é difícil encontrar. Se eu estava falando que queria comprar um blazer vermelho lá na igreja, todo mundo ficou rindo. Isso é da minha crença. Por exemplo, no meu quarto tem uma TV de 65 polegadas, João. Para quê tudo isso? É porque quando eu era criança, para eu assistir o Incrível Hulk, eu tinha que ir para casa das minhas tias, que geralmente fechava a porta na minha cara e não me deixava entrar para assistir. Então, eu tive que estudar. Né? Primeiro a Bíblia. Como eu falei, tem 2.350 versículos aí nos ensinando. É um manual financeiro. Né? Depois fui fazer faculdade de marketing, enfim, fui estudar. Fui aprender, fui conhecer a verdade sobre o dinheiro, sobre a minha ansiedade. Outra coisa que eu anotei aqui é o seguinte: a humanidade tem sofrido dois grandes extremos, que primeiro é a ansiedade e o segundo é a compulsividade. As pessoas, elas não têm gestão das emoções. Não. Elas não lideram as suas carências. Por isso, elas não lideram as suas emoções. Por isso que elas são sabotadas pelas suas carências. Elas buscam o poder aquisitivo como subterfúgio existencial. Isso não pode. Não pode acontecer. Não deve acontecer. Porque a pessoa vai comprar aquilo que não precisa, com o dinheiro que não tem, para agradar quem nem gosta dela. Para impressionar quem nem gosta dela. É isso aí. Essa é a definição da humanidade nesse momento. Então, 1 Timóteo 6:9 diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição. Olha só, os que querem ficar ricos. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que eu não tenho que ter um sonho de ter uma vida abundante? Não, não é isso que ela está dizendo. Se tu olhar o contexto desse texto, eu até costumo brincar que a religião, ela coloca texto sem contexto como pretexto para pôr um cabresto. Ó, esse aí é o homem de frase. Ó. Mas não é verdade? Fala de novo aí. Não consigo. Tô brincando. A religião, João, ela coloca textos sem contextos como pretexto para pôr um cabresto. Certo. Quem que usa cabresto? Animais. Por quê? Porque é chato liderar pessoas pensantes. É mais difícil, né? É mais difícil. É mais fácil conseguir votos lá no Nordeste. Não estou chamando o povo nordestino de ignorante. Mas eu estou falando que a escassez faz, às vezes, você se vender para suprir uma necessidade imediata. A escassez faz a pessoa se vender para suprir uma necessidade imediata. O que a Bíblia está ensinando aqui, os que querem ficar ricos, está dizendo o seguinte: em primeiro lugar, você precisa entender qual é o propósito de Deus para a tua vida. Será que o propósito de Deus para a tua vida é que você seja rico? Não está dizendo que o propósito de Deus é a miséria, não. Está falando que Deus conhece a minha estrutura e Ele sabe. Se o meu poder aquisitivo, eu tenho gestão emocional para administrar o dinheiro, porque tem gente que não tem. Então, eu acredito que Deus impede que algumas pessoas sejam ricas, não é por punição, é por proteção. É porque essa pessoa, sabe aquele filho arteiro que o pai gostaria de deixar dar um rolê com o carro, mas não pode porque ele vai fazer racha? Mais ou menos assim. Então, a Bíblia não diz que o amor ao dinheiro é ruim. Desculpa, a Bíblia não diz que o dinheiro é ruim. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é ruim. Esse amor ágape, essa adoração. O dinheiro, ele não é apenas um valor econômico. O dinheiro é uma entidade espiritual. Sabia disso? O dinheiro foi a única coisa que Jesus chamou de Senhor além dele. Ele diz: você não pode ter dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Mamon no grego, dinheiro, riquezas. Então, qual é o extremo? O extremo da ganância compulsiva e o extremo da miséria acomodativa.
aquela pessoa que acha que ela é melhor. Então, o pobre não vai para o céu porque é pobre. Sim. E o rico não vai para o inferno por ser rico. Pois é. É isso aí. É isso aí que eu acho que tem que ser desconstruído. Tem um monte de pobre muito mais orgulhoso do que muitos ricos. Eu tenho na nossa igreja médicos. Eu tenho na nossa igreja gente com poder aquisitivo altíssimo. Mas que você vai conversar é humilde. E tem na nossa igreja pessoas com uma vida financeira rasa, que não tem como dialogar, não tem como trocar ideia, não dá prazer em convidar para uma viagem junto, porque é arrogante. O que é arrogância? Quando eu arrogo para mim o que eu acho que eu tenho, mas não tenho, o que eu acho que eu sei, mas não sei. Então é dessa forma que eu entendo. Tu falaste lá no início, qual é tu citaste duas palavras, o segredo aí para liderar o seu dinheiro. Não é guardar, não é gastar, como Isso, é que não é guardar. Vamos ensinar o povo aí, ó, Jean. Não é guardar e nem gastar. Tá, misericórdia, é o quê? É administrar e investir. Mas daí não dá para gastar um pouquinho? Dá, né? Claro. Como é que faz? É investimento. Todo gasto tem que ser um investimento. Por exemplo, eu estou investindo na minha imagem. Tá. Por que eu estou investindo na minha imagem? Você já pensou, João, eu chegar aqui no programa todo mulambento? Isso iria valorizar o teu programa? Eu estaria valorizando esse convite? Deus ensinou em 1 Samuel 16:7, que Deus olha o coração, mas os homens olham a aparência. A nossa aparência, ela transmite uma mensagem a nosso respeito. Concorda? Certeza. Totalmente. Olha só, eu vou melhorar. A nossa aparência não revela quem nós somos, mas transmite uma mensagem. Então a gente tem que tomar cuidado para que não transmita uma mensagem errada e distorcida. Por exemplo, eu sempre te vejo bem vestida no teu programa. Isso está honrando o teu programa. Quem me vê palestrando na igreja no domingo à noite, com o MacBook da Apple e ternos bem alinhados, pensa, esse rapaz aí deve morar numa mansão, esse pastor aí, ele deve morar numa mansão. E eu não moro numa mansão, João. Eu moro numa casa de madeira de eucalipto. Sabe por que eu moro numa casa de madeira de eucalipto? Porque eu tinha uma casa que eu construí cortando o cabelo, com quatro quartos, 2 banheiros, 4 escadas, sacadas, garagem para 2 carros, e eu e a minha esposa, numa conferência em Curitiba, Deus falou com a gente doou isso para a igreja, que foi que a gente deu entrada agora na compra desse terreno. Nós doamos, e hoje nós moramos numa casa de madeira de eucalipto. Rua Capitão Pedro Fernandes, número 60, Divinéia, na Rua da Favela. Até é muito engraçado, porque às vezes eu marco com algumas pessoas para irem se encontrar comigo, para a gente ir junto para a célula, e do lado da minha casa tem uma casa de 2 pisos, verde, linda. Até é de uma pessoa que é membro da igreja. E o pessoal para o GPS, eles param lá na frente. Eu saio da minha casa de madeira, eles ficam olhando, meio desconcertado. Por quê? Por que isso acontece, João? Porque as pessoas, infelizmente, a religião é culpada nisso, pela crença distorcida que as pessoas têm acerca de dinheiro e de líderes religiosos. Bastante. Por quê? Porque a grande maioria dos líderes religiosos usaram a igreja para enriquecimento ilícito. E esta que é a verdade. Enquanto que às vezes um membro da igreja tem uma casa simples, paga aluguel, existem muitos líderes religiosos que têm várias casas, comprados com o salário que ganham da igreja. Isso é errado? É errado. O líder religioso, ele não pode enriquecer com o salário da igreja. Ele tem que ter uma vida digna, ele tem que ter uma vida confortável, mas não luxuosa. A igreja, ela tem que ser a maior prestadora de assistência social da cidade, não é a prefeitura. Minha esposa fez faculdade de assistência social e ela aprendeu que quem começou a assistência social não foi a prefeitura, foi a igreja. Só que isso se perdeu ao longo dos anos. Isso se perdeu ao longo dos anos.
Eu aprendi na faculdade de marketing que toda a cidade, ela iniciava ao redor de uma igreja. Não era ao redor da prefeitura. Sim. Só que nós líderes, olha só, nós líderes, nós nos perdemos no caminho. Nós nos perdemos no caminho. Por quê? Porque nós passamos a investir mais em coisas, em terrenos para a igreja, em luxo para a igreja, em patrimônios para a igreja, do que em pessoas. Essa é a verdade. Por isso que as pessoas estão tão desacreditadas da igreja. Por isso que as pessoas estão tão desacreditadas de líderes religiosos, devido aos escândalos comprovados, que hoje a internet, ela mostra tudo. Hoje a internet, ela desmascara a realidade das pessoas. Então, a igreja, ela falhou nesse sentido. A igreja, ela não é de pobre, mas ela precisa ser para o pobre. Se a igreja, ela não está fazendo diferença na geografia da cidade, ela não é uma igreja. Mas eu diria mais, talvez seja um pouco tópico da minha parte, mas talvez o trabalho assistencialista das igrejas deveria também incluir, ao invés de querer, vamos dizer assim, ajudar as famílias pobres, ajudar as famílias a saírem desse estado mental e material de pobreza. Porque eu vejo assim que quando eu volto a frisar nisso, assim, na questão das crenças, porque eu acho que todas as dificuldades na vida da gente, inclusive as financeiras, elas começam no mental. Elas têm uma origem mental, elas estão aqui, né, registradas por algum motivo, por algum fato, por algum, né, episódio da sua vida. Então, esse assistencialismo, por exemplo, a tua igreja, né, onde você é o líder e onde eu sei que vocês fazem um trabalho gigante de arrecadação de alimentos e de ajuda a famílias mensalmente, né? Agregar um trabalho de um assistencialismo, de tirar essa mentalidade, porque às vezes a gente fala assim, né? Tu falaste da questão da vaidade, eu achei isso interessante, né? Às vezes a gente encontra famílias pobres que vão atrás da sua cesta básica e elas querem e gostam de estar naquela situação. E é isso que me incomoda, né? Porque eu sou pobre, eu preciso de ajuda, eu sou pobre, e quer ficar ali naquela situação, né? Esse trabalho que eu acho que de repente tem como fazer? Não só tem como estamos fazendo. Tá. Eu vou te explicar um negócio. Em primeiro lugar, a primeira coisa que a igreja ela precisa quebrar é esse assistencialismo. Pois é. Então, a igreja ela não é assistente social. Tá. Mas ela precisa prestar assistência social. Porque Jesus disse que a verdadeira religião é cuidar de órfãos e viúvas, de pessoas menos favorecidas. Uma igreja que ela não cuida de órfãos e viúvas, ela não é igreja. Ela não é nem um clube. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente desconstruiu ali na igreja, eu vou usar o nosso modelo e não creio que o nosso seja o melhor e o único modelo. Mas a primeira coisa que a gente desconstruiu é esse assistencialismo. Por quê? O que é miséria? O que é pobreza? Pobreza não é falta de dinheiro. Pobreza é improdutividade. Uma pessoa que não produz, ela é pobre. Então, como que a gente faz? A gente faz há mais de 5 anos um trabalho de assistência social. Então, há mais de 5 anos, no segundo sábado do mês, e coincidentemente vai cair agora nesse sábado,
E quem quiser ir na igreja, Ministério Teu Reino, rodovia SC 447, Jardim das Avenidas, uma igreja preta ali, escrita Jesus na frente. Bonitão. É, bem bonitona. E assim, o preto deixa bonito, né? Por isso que, chiquérrimo, mas não tem como não... Oi, é lotado ali, né? Não Passa tem ali como do preto não ser bonito, né, Jonas? Se é que tu me entende. Mas vamos lá, falando sério. Então, faz 5 anos que a gente, todo segundo sábado do mês, a gente distribui. O mês passado baixou um pouquinho. Tá. Nós distribuímos 2.150 quilos de comida. Tá. Mas geralmente são 3 toneladas, 4 toneladas, todos os meses para mais de 150 famílias. Como que a gente faz? A gente abre as portas 8 horas, já tem fila na frente. 9 horas em ponto, a gente libera todas as crianças para um café digno. E eu quero já agradecer a panificadora Tavares, do Mato Alto, que vem abençoando, né, este café todos os meses. Né? A Vanessa, esposa do Ângelo, quem viabilizou para a gente. Então, as crianças descem e lá elas são ministradas por professoras na desconstrução dessa mentalidade de pobreza e de escassez. E lá em cima, eu, por 20 minutos, depois numa música e tal, 2 músicas, eu também faço esse trabalho, Jô, de desconstrução da mentalidade de pobreza e de escassez. Então, eu falo, né, eu confronto, eu não afronto, mas eu confronto esse espírito de miséria, porque isso também é um condicionamento mental. Concordo. É um condicionamento mental. E se a gente não tomar cuidado, a gente alimenta pessoas que gostam de se vitimizar, curtem aquilo. A história do pescador, né? Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você estiver ali parado tu, Jean, se tu estiver ali parado na sinaleira, aqui não tem sinaleira, né, em Araranguá, mas estiver parado numa sinaleira e vem alguém ali pedir um dinheiro, alguma coisa, qual a tua atitude? Dá. Dá? Se eu tenho, eu dou. A todos. Tá. Todos. A gente tem bastante, como é que fala, que fazem esse que para o carro, pedágio, né? Pedágio. Uhum. Então, eu dou a todos. Tá. Porque a Bíblia diz para dar a todos. Tá. Sem julgar. No começo, Jô, quando a gente começou a fazer... Mas aí isso não é contraditório à parábola do pescador? Tipo, ensine a pescar? Então, só que essa parábola não está na Bíblia. Ah, não? Não. Essa parábola é uma verdade. Tá. Ensina as pessoas a pescarem. Só que, geralmente, quem não dá também não ensina a pescar. Simplesmente não dá porque é miserável. Sabe como é que eu faço? Lá em Florianópolis... Ser miserável é pecado, né? Imagina. Mão de vaca. Lá em Florianópolis, quando a minha filha estava lá com a minha netinha, ficou lá 70 dias hospitalizada, lá tem muito sinaleiro. Tá. E lá tem muita gente pedindo. Tá. Então, o que é que eu fiz? Eu troquei, tipo, R$20 por 2. E cada um que pediu, eu dava 2. Tá. Cada um que pediu, eu dava 2 na sinaleira. 2 é pouco. Depende. É pouco para quem tem muito. Para quem não tem nada, é alguma coisa. Tá. E uma das minhas filhas se entregou, pai, você vai dar dinheiro para todo mundo? Aí Deus, eu fiquei refletindo o que falar para ela. Deus disse, pergunta se ela quer trocar com eles. Eu disse, filha, quer sair aqui do carrinho com ar-condicionado e trocar com eles? Não, pai. Eu disse, então, deixa dar. Então, no meu livro, Lidere-se, a última frase eu falo sobre over-delivery. O que é over-delivery? É quando você entrega mais do que a pessoa espera e mais do que ela merece. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus não é over-delivery? Ele não entregou para a gente tudo aquilo que a gente não merece? Por isso que a igreja ela caminha em 2 pernas, misericórdia e graça. Na misericórdia, Deus não me dá o mal que eu mereço. Na graça, Ele me dá o bem que eu não mereço. Então, eu adotei isso para a minha vida, over-delivery. Por quê? Porque o brasileiro ele tem um mau hábito de pedir desconto para tudo, o tempo todo. E aí acaba pedindo desconto para gente que precisa mais do que ele. Então, eu adotei esse over-delivery.
Uma pessoa vai entregar uma pizza na minha casa. Quanto é que deu? 50. Eu dou 55. Lavou meu carro. Quanto é que é? 40. Eu dou 45. Cortar o meu cabelo. Não ri. Eu corto o cabelo. Quanto é que é? Deu 30. Eu dou 32, 35. Saquei. Entende? Saquei. Então eu dou para todo mundo. Ah, mas vou usar para droga. O problema é deles. Então, já vou E o primeiro que está estreando a nossa campanha hoje é o Jean. Eu pedi 1 quilo e ele praticou o over delivery. Isso aí. Ó, ele já trouxe aqui uma cesta básica já. É isso. Ô Jô, você falou que, né, você é de Gratidão. Você é origem... Nada, Deus abençoe. Você falou que Amém. você é de origem italiana, né? Alemã. Alemã, desculpa. Tudo pão duro. Então, eu já passei fome, Jô. Eu já comi na lata do lixo. E quando a gente começou a fazer o trabalho de distribuição de alimento, eu e a galera que faz parte do Envolva-se, que trabalha ali voluntariamente, né? A gente começou a julgar aquelas pessoas. Porque algumas delas chegavam ali fumando. E eu sei que uma carteira de cigarro custa R$10, talvez. Então aí eu fiz a conta. 30 carteiras de cigarro por mês dá R$300. É de comprar várias cestas básicas. Quanto que dá? Várias cestas básicas. Parei de fumar, tu sabia? Que bom, toca aqui. Parei. Que bom, legal. Isso é gestão financeira também. E de saúde, né? Olha só, aí a gente começou a julgar essas pessoas, tu entende? Algumas pessoas chegavam ali com o smartphone na mão, até que Deus me chamou de canto e disse, cara, ou tu para de fazer esse trabalho, ou tu continua sem julgar as pessoas. Tá. Porque a gente tem isso, né? Tá. Aí eu disse, mas Deus disse, você não está dando para elas, para os adultos que fumam, você está dando para os filhos dela, que não podem pagar esse boleto. Então, foi isso, foi muito legal isso, porque a igreja ela tem muito esse lance de julgar, sabe? E isso atrapalha. Só por falando olha só, segundo a ONU, e muita gente não faz essa doação, por exemplo, na sinaleira, ou nem às vezes nem num pedágio desses, né, que a pessoa para o teu carro. Acontece muito aqui na 7, né? Param ali o teu carro, as instituições e tal, e pedem. Tem gente que não ajuda. Às vezes não tem mesmo. Todos que eu tenho. Às vezes não tem. Gente, às vezes a gente não tem 10 centavos na carteira, é verdade, né? Porque esse lance do cartão e hoje o Pix também, nossa, ainda bem que tem o Pix, né? Hoje o Pix resolve tudo. E a pessoa já julga. Né? Ah, não, mas eu já ajudo lá na minha igreja, então eu não preciso ajudar olha aqui. Só, eu já fiz a minha parte. Dessas 150 famílias cadastradas que a gente tem na igreja, só uma família é da nossa igreja. Todas as outras 149 são de outras igrejas ou são sem igreja. A gente não faz proselitismo. Tá. 99% das pessoas elas não frequentam a nossa igreja. Porque a gente não está ali para fazer proselitismo. Tá. A gente está ali para ser generoso. Você sabia, Jô, que eu anotei mas aqui... deixa eu só voltar essa tua colocação ali sobre o não julgamento daquele cara que está ali, veio buscar o alimento e está fumando. Ou está com o smartphone. Tá, não julga. Beleza. Mas... junto ali, não seria o momento de repente, trazer esse cara para o ladinho e começar um trabalho nele? Então, esse trabalho é feito nesses 20, 30 minutos que a gente ministra sobre desconstrução de mentalidade de miséria. Né? E esse cara, Jô, se nós dando ou não a cesta básica, ele não vai mais deixar de ter iPhone, de ter um smartphone, porque hoje o celular virou algo banal, comum. Agora, é claro, se o camarada chega ali com um iPhone, né, de 11, 12, né? Aí sim, aí tá de brincadeira. Por isso que a gente faz uma triagem. A gente não sai dando cesta torta à direita. Certo, porque na primeira vez que a gente fez, Jô, nós distribuímos 50 cestas básicas e 40 cestas básicas foram para a mão de traficante. Exatamente, né? Exatamente. Agora, voltando naquela frase, como tudo, Jô, né, tem... voltando naquela frase, que é uma verdade, mas não é bíblica. Não está na Bíblia, né? Não é que não é bíblica.
não dê o peixe, ensina a pescar. Quem hoje que ensina as pessoas a pescarem? Olha só, eu faço um trabalho de palestra nas empresas. Semana passada eu estive na Leg Brasil. Esse trabalho é gratuito. É a palestra Lidere-se, de 1 hora. Eu faço no pro bono, de graça. Por quê? Por que eu resolvi fazer isso? Porque depois da pandemia, o emocional das pessoas ficou muito abalado. Muito abalado. Super. E aí, eu dou a minha contribuição para a cidade. Então, na cidade de Araranguá, perguntaram quanto é que é o seu cachê. Eu digo, eu não cobro para falar, para fazer minha palestra em Araranguá. Já fiz na Magazine Luiza, já fiz no Mazuco, já fiz em várias empresas que eu nem lembro. Em várias empresas. E eu estou aqui me disponibilizando. Para quê? Para ir lá ensinar a pescar. Não adianta não dar o peixe, mas também não ensinar a pescar. Jô, 800 milhões de pessoas, segundo a ONU, dormem com fome. Deste número, 300 milhões são crianças. Olha só que interessante. A cada 4 segundos no mundo, uma pessoa morre de fome. Isso é um absurdo. E a maioria dessas pessoas são crianças. Você já pensou uma criança morrer de fome? Então, eu acho que o Brasil ele precisa entender o poder da generosidade. Toda empresa bem-sucedida, ela pega parte da renda dela e investe no social. Eu vejo o povo brasileiro como um povo muito generoso, mas Alguns, né? Hoje nada, para mim tudo é sincrônico, né? Hoje ainda eu conversava de manhã com uma amiga que recebeu no seu celular um pedido de ajuda em dinheiro, tá? Ela colocou ali toda a realidade dela, ela está desempregada, ela precisa comprar comida, mas ela não é daqui, do Rio Grande do Sul e tal, e ela mandou tudo, e a minha amiga disse assim para mim, e agora, né? Porque hoje, infelizmente, tudo a gente desconfia, né? Principalmente o que está relacionado nesse campo virtual aqui. Porque você pensa, pode ser um golpe, né? Se você vai fazer um Pix, tem que conferir não sei o quê, porque pode ser um golpe, tudo pode ser um golpe, aquela pessoa pode ser um golpe, e isso vai nos fechando também. Vai. Né? É complicado porque a gente tem que se administrar, porque já pensou, imagina uma criança morrer de fome. Vocês conseguem imaginar? Me dá uma torção aqui por dentro que, meu Deus, sabe? E ao mesmo tempo a gente tem que estar todo dia trabalhando nessa questão dessa realidade que a gente está, que é caótica, a gente já não sabe mais como lidar. Eu não sei se eu paro na sinaleira e ajudo, ou se eu não ajudo, porque, é um vagabundo, depois vai pegar esse dinheiro, vai comprar cachaça, vai comprar cigarro, vai comprar não sei o quê. Tudo a gente está julgando o tempo todo. É complicado. Então, aí perguntaram para mim assim, tá, pastor, mas você acha que vocês dando cesta básica vai mudar a realidade dessas pessoas? Pois é. E a minha resposta foi não. Vai mudar a minha realidade. Eu não estou fazendo por ela. Eu estou semeando uma semente. E Gálatas 6:7 diz que tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Sejam essas sementes boas ou ruins. Então eu estou plantando generosidade. Vou te dar um exemplo recente do que aconteceu. 3 semanas atrás, uma pessoa que é membro da nossa igreja, talvez até você conheça, a Linda, trabalhava na Casa da Cultura. Não. Há 4 anos a gente fez um almoço para ela, a igreja fez um almoço para ela e doou em dinheiro R$7.200 para ela. Porque ela precisou fazer uma cirurgia de urgência na Unimed e ficou com uma dívida de 50 mil. Tá. Nós doamos R$7.200 para ela em dinheiro. Beleza, isso faz 4 anos. Faz 2 semanas que ela me chamou na casa dela. Disse, pastor, surgiram mais 2 cânceres. E eu preciso fazer uma cirurgia urgente, porque eu estou sentindo muita dor. E eu pensei, a gente está pagando uma prestação de R$10.000 no lote da igreja. Estamos construindo mais 2 salas de aula para a educação infantil do Ministério Kids da igreja. Eu teria uma ótima desculpa.
Mas eu tenho uma frase: quem quer dá um jeito e quem não quer dá uma desculpa. Eu disse: linda, eu vou fazer um almoço. Pode marcar a tua cirurgia. Fui lá, reservei o centro comunitário do Mato Alto, fui para Chapecó para uma conferência e lá ela me ligou: pastor, não precisa, suspende o almoço. Eu disse: por quê? Eu disse: porque a minha filha fez um Pix solidário. Nós arrecadamos o valor da cirurgia em 24 horas. Então existe essa desconfiança. Existe. Mas isso talvez não vá mudar a pessoa, mas vai mudar quem a gente é. Certo. Como ser humano. Vai nos humanizar. Olha só. Eu fui falar com Deus, digo: olha, Deus, você sabia que ela já ia arrumar, por que o senhor fez eu ir lá reservar, ir lá na gráfica, ver quanto é que custava os bilhetes para fazer o almoço, tal, tal? Deus disse: eu queria fazer um teste contigo, porque você é denunciado naquilo, você é provado naquilo que você denuncia, naquilo que você fala, você é provado naquela área. E eu passei no teste, graças a Deus. Isso faz 3 semanas. Semana passada, alguém chegou para mim e disse: Jean, quantas prestações faltam do teu Corolla? Eu tenho um Corolla 2015. E eu disse: faltam 26 prestações de meu. Ele disse: daqui que eu vou pagar. Pagou meu Corolla. Meu Corolla está quitado. Aí eu fiquei pensando, foi a minha generosidade que acionou a misericórdia e a bondade de Deus. Nessa tua fala, a gente pode deduzir que o dinheiro é uma energia, é um fluxo, né? É uma entidade e é uma semente. Então ele vai O dinheiro é uma e volta, semente. e vai e volta. Exato. É rotativo. Certo. Eu tinha mais uma coisa aqui que nesse meu bate-papo de manhã com ela, a gente conversou, que me fugiu agora, mas já vai voltar. Mas dentro disso Mas aí, eu Jô, gostei dessa... e se for golpe? Essa pessoa vai estar dando golpe nela, não em ti. Tu foi boa, isso. tu plantou a semente. Entendi. Não estou dizendo que a gente tem que ser bobo, ser distribuindo Silvio Santos, oi, quem quer dinheiro? Não é isso. Mas o ser humano, no objetivo de se tornar maduro, se tornou mais duro. O ser humano está duro. O ser humano está insensível. O ser humano está generalizando e julgando tudo, colocando tudo no mesmo pacote. Eu sei que tem político corrupto, eu sei que tem padre pedófilo, eu sei que tem pastor ladrão. Eu sei que tem policiais autoritários. 4 P's, que as pessoas hoje desconfiam. Pastores, políticos, policiais e padres. Eu sei que tem. É uma realidade, mas não são todos. Não são todos. Eu estava atendendo, né? Eu e minha esposa, a gente é coach de relacionamento. A gente estava atendendo uma mulher que havia se divorciado porque o marido dela pisou na bola com ela. E ela disse: homens são todos iguais. A minha esposa disse: não são, não. Você fez uma escolha. Você escolheu alguém. Infelizmente, não deu certo. Mas homens não são todos iguais. Deus não criou ninguém em série. São pessoas, são indivíduos. Cada pessoa é uma pessoa. Então, a gente não pode deixar isso... É bom, hein? Olha o que o Jean está falando aí, ó, para as descrentes no amor, ó, quem sabe, né? Não é tudo igual. Entrando nessa questão, Jô, por causa de decepções amorosas, principalmente as mulheres, elas se blindaram nas suas emoções e por isso hoje elas não querem confiar em mais ninguém. Isso é muito perigoso. Isso não é nem... Não vou nem usar a Bíblia, eu vou usar Freud. Vou usar a psicanálise. Freud diz: se você amar, você sofre. Mas se você não amar, você adoece. Então é preferível sofrer com saúde. Olha, você dá um outro tema bom, hein? Para te voltar. Tô dentro. Bom. Jô, olha só, nós temos um bazar solidário do lado do Combo. Do lado do Combo. É um bazar, é um brechó. Tá. E a gente aceita doações. Agora está entrando o inverno, né? Esse bazar a gente vende lá por um preço bem irrisório. E todo o lucro é canalizado para o social. Todo, 100%. O que nos torna inesquecível na vida de alguém são 2 coisas. É você causar um problema para alguém. É verdade. Essa pessoa nunca mais vai esquecer de ti. Não. Ou você resolver o problema de alguém. Eu prefiro resolver, né, diminuir uma dor. E a dor financeira é horrível. Hoje, quando eu faço uma cerimônia de casamento, eu não digo mais até que a morte separe. É até que as finanças separem. Porque o dinheiro se tornou... O dinheiro se tornou o segundo maior causador de divórcio. É o dinheiro.
Semana passada eu falei numa palestra para casais no hotel lá em Laguna que o namoro é movido a amor e paixão. Mas casamento tem que ter arroz e feijão. É verdade. Porque uma gatinha com fome vira um dragão. Essa é boa. Ai, meu Deus, Jean e suas parábolas. Aliás, uma coisa que a gente... Ai. Peraí, deixa eu ter que fazer esse comentário. O lance da Bíblia, né? Eu falei pra ti antes assim, eu não consegui ainda ler, tu já tá na 18ª leitura da Bíblia. Eu não consegui nunca ler a Bíblia de cabo a rabo. Só quando eu fiz a primeira comunhão, que daí tinha que acompanhar lá com o pastor o estudo da Bíblia, né? Mas hoje, porque é difícil, eu acho extremamente difícil você decodificar as mensagens intrínsecas ali, né? Se você ler assim e absorver aquilo conforme as suas crenças, vai dar uma embananada. Por isso tem tanta distorção aí, né? Já tem hoje em dia a Bíblia assim mais fácil. A linguagem mais contemporânea? Tem, várias. Ah, isso é bom. Isso é bom. Tens alguma para indicar? Tenho. Tá. Eu gosto muito da NVT, que é a nova versão transformadora. Tá. Tem a Bíblia de aplicação pessoal. Que é uma grossa, sim? Não. Tem a de aplicação pessoal, tem a Bíblia na linguagem de hoje. Hoje tem Bíblia. Hoje tem vários estudos da Bíblia. O que está faltando... hoje tem várias Bíblias de estudo. Tá. O que está faltando é estudo da Bíblia. Estudo da Bíblia. Tá, fechou. Depois tu me indica uma aí. Tá. Então vamos lá. Porque eu estava lembrando aqui, Jesus ensinava por parábolas, né? Sim. Aí é muito legal. As parábolas Ele contou 48 parábolas. Incríveis. E 24 falando sobre finanças. Olha aí, ó. Bora, minha gente, vamos estudar a Bíblia. Vamos lá, então. Como é que a gente se livra das dívidas? Primeiro lugar, conhecimento. Porque uma pessoa que não é financeiramente livre, ela não é livre de verdade. Ela é escrava. Tá. Então, o conhecimento é o que nos liberta. Tá. Hoje, graças a Deus, a gente tem acesso, né? Tem muitas pessoas na internet hoje dando conhecimento. Sim. Tiago Brunet, Pablo Marçal e muitos outros dando conhecimento. Então, em primeiro lugar, é conhecimento. Tá. Eu preciso conhecer o que a Bíblia fala sobre finanças, né? Segundo lugar, não compre fiado. Evite o fiado. Tá. O pobre tem um problema. Ele não pode ler a frase sem entrada. E ele esquece que, geralmente, tudo que é sem entrada é sem saída. Essa é boa, hein? Olha, olha, essa aí tem que aplicar, hein, gente? Se é sem entrada, é sem saída. Geralmente. Ixi, mas adorei. Então, muito bom. as mulheres sofrem da TPM, Eu adoro uma parcelinha. Eu gosto também. Quer ver lá no Credit Center, no Center Shopping? É bom demais, né? Oxi. Eu comprei esse blazer lá 10 vezes sem Aquele juros. Credit Center, beleza. Ô, Jô, então, primeiro lugar, conhecimento. Segundo lugar, evite o fiado. Tá. Evite o máximo. Tá. Vamos lá. Terceiro lugar. Estamos anotando aí, eu vou anotar, que eu sou a mulher que anota as coisas. Conhecimento. Tem fiado, muitos livros. tá. Comece lendo o livro Lidere-se. Tá. Porque tem ali o Lidere Suas Finanças. Tá. Depois tu deixa um para nós sortear? Eu não trouxe. Tá. Tu deixa aí para mim? Eu trago sim, tá. com certeza. Daí nós vamos sortear um livro aqui do Jean, tá? Segundo lugar, evite o fiado. Tá. Né? Terceiro lugar, passe suas dívidas todas para o papel. Ah, mas eu fiz em 10 vezes. Passa todos para o papel. Bem organizadinho. Porque a gente costuma comprar e esquecer que comprou. Tá. Né? Então dá para tocar esse nome dívidas por outra... Mas é uma dívida, né? É uma dívida, tá, né? certo. Se você está devendo... Não, isso aí eu tenho, sou bem organizadinha. Faço por Então, mês ali na minha agenda, tudo certinho. Segundo lugar, evite cheque especial. Tá, isso aí eu não tenho, graças a Deus. Porque quando um banco dá um cheque especial... Já tive. Quando o banco dá o cheque Nunca mais especial, quero ter. ele não está dizendo que o cliente é especial. Sim. A vítima... Ninguém é especial. A vítima é especial. Evite cheque especial. Tá. Outra coisa, evite ter muitos cartões de crédito. Tá.
Muitos. Mas um é bom ter, né? Um é bom ter. Então, como é que eu faço para cortar as dívidas? Corte os cartões de crédito primeiro. Tá, Porque são algemas invisíveis. tá. Outra coisa, Jô, jamais seja fiador de alguém. Jamais. É dureza, né, cara? Olha só, se tu me emprestar uma folha de cheque e eu cobrir no dia, eu não fiz nenhum favor para ti. Mas se eu não cobrir no dia, eu ferro com a tua vida. Tá. Então, essas são coisas básicas, Tá. né, Jô? São coisas básicas. Já ouviu falar da TPM, né? Tensão pré-menstrual, né? Na verdade, essa sigla não é só isso, é treinada para matar também, né? Mas assim, existe a TPN, que é a tensão pré-natal. O pobre chega na véspera de Natal, ele diz, eu também vou comprar porque eu também sou filho de Deus. Eu também sou filho do Papai Noel. Então, não, a gente tem que aprender a viver dentro da nossa realidade financeira. Quem não sacrifica as pequenas coisas nunca vai conseguir as grandes. Então, a gente não pode comprar com a emoção. A gente não pode ir para o supermercado com fome, porque senão a gente não compra com o bolso, compra com a barriga. É que, Compra na com o olho. verdade, a gente... tudo a gente está justificando nas emoções, né? Então, mulheres exagerando em procedimentos estéticos porque aquele emocional está destruído. Aquela mulher por dentro está acabada, né? As pessoas com problemas de obesidade, com aumento de peso, estão comendo suas emoções. E por aí a gente vai. Exatamente. Né? Inteligência emocional é o segredo, né? Por isso que Jesus disse, quem está pensando em construir, olha só, como começa um versículo, quem está pensando, não é sentindo, é pensando em construir, senta. Faça a conta se vai ter condição de concluir. Porque o brasileiro, ele tem muita iniciativa e pouca acabativa. O brasileiro começa, mas não termina. Quantos livros as pessoas começam e não terminam? Quantas faculdades as pessoas começam e não terminam? Porque não fazem conta. Elas começam com a emoção e não com a razão.